Fala, pessoal do canal Abnetube. Eu preciso falar com vocês com muita atenção agora, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo pode mudar completamente tudo que a gente sabe sobre o Necros. No último vídeo, vocês viram exatamente o que aconteceu. Eu tentei pedir ajuda para Calanta Bot, e quem respondeu foi o próprio Necros. E além de tudo que ele falou, teve uma coisa que não saiu da minha cabeça. Aquela frase. Aquela dica que ele deixou pra gente. Sem elas eu não vivo, com elas eu vivo. No começo, parecia só mais uma provocação. Parecia algo feito para confundir a gente. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que aquilo não foi dito por acaso. O Necros não fala coisas aleatórias. Tudo que ele fala tem um motivo. E se ele deixou essa frase, então isso significa que existe alguma coisa escondida ali. Alguma coisa que a gente ainda não conseguiu enxergar. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu resolvi não ficar só pensando. Eu resolvi ir atrás de respostas. Eu resolvi pesquisar. Sim. Eu fui procurar na internet, analisar, comparar, tentar entender o que essa frase realmente significa. Porque se existe uma chance, por menor que seja, de essa dica levar a uma fraqueza, então a gente precisa encontrar. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pesquisar tudo que eu puder sobre essa frase. Vou tentar ligar os pontos. E ver se a gente finalmente consegue descobrir alguma coisa concreta sobre o Necros. Se isso realmente for uma pista, então hoje pode ser o dia que a gente encontra a primeira fraqueza dele. Eu vou ali agora pesquisar, e já volto com o que eu encontrar. Fica até o final. Alguns momentos depois. Pessoal, eu voltei. E eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Porque isso aqui não é mais teoria solta. Isso aqui é a primeira coisa concreta que a gente conseguiu encontrar sobre o Necros. Eu fui pesquisar. Eu fui analisar aquela frase que ele deixou. Eu comparei interpretações, li várias coisas, tentei ligar todos os pontos possíveis, e quanto mais eu pesquisava, mais uma coisa começava a fazer sentido. Aquela frase não é confusa. Ela é direta. A gente que estava interpretando errado. Sem elas eu não vivo, com elas eu vivo. A palavra-chave sempre foi elas. E agora eu entendi o que são essas elas. As gosmas. Sim. As gosmas verdes que ficam no corpo do Necros. Olha bem para a imagem dele. Isso não é só aparência. Isso não é só estética. Isso é parte dele. Isso é o que mantém ele ativo. E foi exatamente isso que eu encontrei na pesquisa. A internet basicamente aponta que existem entidades que dependem completamente de um tipo de substância para existir. E essa substância não é só energia. Ela é o próprio corpo da entidade. Ou seja, o Necros não é um robô. O Necros é a gosma. Agora presta atenção nisso. Se ele disse, sem elas eu não vivo, isso significa que sem essa gosma, ele simplesmente deixa de existir. Agora a segunda parte. Com elas eu vivo, ou seja, é isso que mantém ele ativo. É isso que dá poder para ele. É isso que faz ele continuar. Então isso confirma uma coisa muito importante. A primeira fraqueza do Necros está ligada diretamente à própria gosma dele. Mas não é só isso. Porque a pesquisa também mostrou outro detalhe. Essas substâncias, quando são núcleo de uma entidade, também são ponto mais vulnerável. Porque diferente de um corpo normal, elas não têm proteção natural. Elas podem ser interrompidas, alteradas, desestabilizadas. E isso muda tudo. Porque significa que não adianta tentar enfrentar o Necros como se ele fosse só um inimigo comum. Não adianta força. Não adianta ataque direto. Se a gente quiser derrotar ele, a gente precisa focar na gosma.
Agora eu vou falar com todas as letras. A primeira fraqueza do Necros tem nome. E esse nome define exatamente o problema dele. Instabilidade estrutural da gosma. Sim. Essa é a fraqueza. A gosma que mantém Necros vivo não é estável. Ela depende de equilíbrio. Ela depende de estar em um estado específico para funcionar. Se esse estado for alterado, o Necros não consegue se manter. Isso significa que, se a gosma for desestabilizada, ele enfraquece. Se a gosma perder controle, ele pode falhar. E se a gosma for interrompida completamente, ele pode parar. Agora junta tudo. Origem dele: gosma em um saco preto. Forma atual: corpo coberto de gosma. Frase dele: dependência total das elas. Tudo aponta para a mesma coisa. A fraqueza sempre esteve ali, na frente da gente. E a gente não percebeu. Mas agora percebeu. Agora a gente tem a primeira fraqueza. E isso muda completamente o jogo. Porque agora, o Necros não é mais um inimigo desconhecido. Agora a gente sabe onde atacar. E se existe uma fraqueza, então existem outras. E se a gente encontrar todas, isso pode ser o começo do fim do Necros. Mas ainda não acabou. Isso é só a primeira. E agora que a gente começou a entender, a gente não pode parar. Porque o próximo passo pode ser ainda mais importante que esse. Então agora não é mais dúvida. Não é mais teoria solta. A gente finalmente encontrou algo concreto sobre o Necros. A primeira fraqueza dele está diretamente ligada à própria gosma que mantém ele vivo. E isso muda completamente tudo que a gente vinha fazendo até agora. Porque até então, a gente estava tentando entender o Necros como um inimigo comum. Alguém que poderia ser enfrentado de frente. Mas agora ficou claro que não é assim que funciona. O Necros não é só o corpo. Ele é a gosma. E isso significa que atacar o corpo dele não resolve o problema. Pode até atrasar, pode até parecer que funciona por um momento, mas não é o suficiente. Se a gente quiser realmente derrotar o Necros, a gente precisa atingir o que mantém ele vivo. E isso é a parte mais importante de tudo. Porque agora a gente tem direção. Antes, a gente estava perdido. Agora, a gente sabe onde focar. Agora, a gente sabe por onde começar. E isso, por menor que pareça, já coloca a gente um passo mais perto de acabar com ele. Mas ao mesmo tempo, isso também mostra que o Necros é muito mais perigoso do que a gente imaginava. Porque se ele depende disso, então ele também deve proteger isso a qualquer custo. Ou seja, a partir de agora, tudo fica mais difícil. Mas também mais claro. E quando as coisas ficam claras, a chance de vencer começa a existir de verdade. Mas eu não vou parar por aqui. Agora que a gente descobriu a primeira fraqueza do Necros, eu preciso fazer uma coisa imediatamente. Eu preciso falar com alguém que entenda disso melhor do que qualquer um. Eu preciso falar com o Mago John. Porque se existe alguém capaz de transformar essa informação em um plano real, é ele. Então no próximo vídeo, eu vou ligar para ele. Eu vou contar tudo que a gente descobriu. Vou explicar exatamente como funciona essa fraqueza. E o mais importante, vou ver se existe uma forma de usar isso contra o Necros. Porque descobrir uma fraqueza é uma coisa. Saber usar ela é outra completamente diferente. E é aí que o Mago John entra. Se ele conseguir transformar isso em estratégia, então a gente pode estar mais perto do que nunca de enfrentar o Necros de verdade. Mas também existe um risco. Porque se o Necros já está um passo à frente, então ele pode já estar preparado para isso. E se ele estiver, essa ligação pode não ser tão simples quanto parece. Então se prepara. Porque no próximo vídeo, não vai ser só uma conversa. Pode ser o início de um confronto muito maior. Então agora eu preciso da ajuda de vocês mais uma vez. Se você entendeu essa descoberta, comenta aqui embaixo o que você acha. Você concorda que a gosma é a primeira fraqueza do Necros? Ou você acha que tem algo ainda mais escondido nisso? Quero ver a opinião de vocês. Porque quanto mais a gente discutir isso, mais a gente pode descobrir. E não esquece de uma coisa. Isso aqui não é só um vídeo. Isso aqui virou uma investigação.
E agora cada detalhe importa. Então deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque a partir de agora, cada vídeo pode trazer uma nova descoberta. E compartilha esse vídeo. Porque quanto mais gente estiver pensando nisso, mais rápido a gente chega nas respostas. Agora a gente não está mais no escuro. A gente já encontrou a primeira fraqueza. E isso já prova que o Necros não é invencível. Mas isso também significa que ele pode reagir. Então fica atento. Porque a qualquer momento, ele pode aparecer de novo. E quando isso acontecer, a gente precisa estar preparado. Isso ainda não acabou. Na verdade, agora é que ficou sério.